Olá para você que acompanha a nossa programação. E agora são 16 horas e 38 minutos, faltando aí alguns minutos para o encerramento da votação, onde retornamos com mais uma edição especial da cobertura das eleições 2022. Vamos te atualizar agora com as últimas informações do processo eleitoral que ocorre em todo o país. E começamos falando sobre Garopaba. A nossa equipe reuniu informações sobre os 5 candidatos da cidade que concorrem aos cargos de deputado estadual e deputado federal. Renata Bulhões é candidata ao cargo de deputada federal pelo PSDB, na coligação Federação PSDB Cidadania. É natural de Palmeira, no Paraná, tem 61 anos de idade, é assistente social e trabalhou na PAI de Garopaba. Está se candidatando pela primeira vez. Luizinho Campos é candidato ao cargo de deputado federal pelo PSB. Natural de Garopaba, tem 50 anos de idade. Foi vereador por 2 mandatos na cidade, além de ter atuado como secretário da Saúde e da Infraestrutura. Micheline é candidata ao cargo de deputada estadual pelo MDB. Ela é natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e tem 47 anos de idade. Foi vereadora, secretária de Saúde, Administração e Assistência Social em Garopaba, além de ter sido a primeira mulher a presidir a Câmara dos Vereadores do município. Rodrigo de Oliveira é candidato ao cargo de deputado estadual pelo PT. Natural de Esteio, no Rio Grande do Sul, é jornalista e ativista ambiental. Foi candidato à Prefeitura de Garopaba em 2020. Jacques Rodrigues é candidato a deputado estadual pelo PP. É natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e tem 48 anos. Foi cobrador de ônibus por 23 anos e hoje trabalha no comércio em Garopaba. É a primeira vez que se candidata. E como já falamos anteriormente, desde ontem está proibido campanhas eleitorais. No entanto, a propaganda que já estão publicando aí nas redes sociais não precisam ser apagadas, mas não pode ser publicado materiais novos nessa divulgação. O chefe de cartório da zona explica a respeito do assunto. As propagandas são proibidas no dia da votação. A questão que sempre surge é a de propaganda na internet. É proibido, não é? De acordo com a lei das eleições, Lei 9.504, as propagandas que já foram feitas até a véspera da eleição não precisam ser retiradas. No entanto, a lei diz que as propagandas no dia podem caracterizar a divulgação, que é crime eleitoral, inclusive. Então, a nossa recomendação é para não fazer esse tipo de propaganda no dia, porque se alguém verificar, fizer um print, encaminhar para o Ministério Público, isso pode gerar problema. Então, se já foi feito, não se mexe, mas no dia, qualquer espécie de propaganda é terminantemente vedada. Pelo calendário eleitoral, as propagandas por amplificadores, distribuição de material, propagandas em geral, devem encerrar até as 22 horas de sábado. A partir daí já não é permitida nenhuma espécie de propaganda. E quem nunca foi fazer uma compra e perguntar ou consultaram os seus dados? Mas a pergunta é, quanto vale seus dados pessoais para obter um desconto? Conheça a Lei Geral de Proteção de Dados, seus benefícios e o direito à privacidade das pessoas. Desde agosto de 2020, a população brasileira conta com uma nova lei válida em todo o território nacional. É a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. Mas, afinal, quais são os dados que ela quer proteger? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata de dados pessoais, que nada mais é toda e qualquer informação que a gente consegue identificar uma pessoa. A importância dessa lei a gente pode ter 2 vertentes. Para os cidadãos, é muito importante essa proteção da privacidade, da proteção deles e a gente saber o que estão fazendo com os nossos dados pessoais. Tem muitas empresas que tratam muitos dados desnecessários, que é um ponto que a LGPD traz também. Ela é uma lei que ela reforça direitos que estão previstos na Constituição. Então, desde 88, a gente tem legislação já prevendo, por exemplo, o direito à privacidade.
e ela traz uma série de novos direitos para o indivíduo. Então, alguns direitos que, inclusive, já estavam previstos no Marco Civil da Internet, desde 2014, também direitos previstos no Código Civil, né, de 2002. Então, assim, são leis que são aspectos, são direitos, enquanto nós titulares, que foram reforçados e que agora a gente tem direitos como acesso à informação e um caminho, né, de como que a gente exerce esse direito. Camila é diretora estratégica em uma empresa de consultoria. E a especialista em privacidade e proteção de dados, Priscila, é bacharel em Direito e especialista em Direito Digital. Ambas reforçam a importância da nova lei, que deixou mais claro que são as pessoas físicas e não as empresas que são donas dos dados pessoais de cada um. Eu acho que o principal da LGPD está no caput mesmo, na explicação inicial dessa legislação, que é a autodeterminação informativa, que é eu, enquanto indivíduo, é que decido como que vai ser realizado esse tratamento. Eu tenho o direito agora de questionar, eu tenho o direito de decidir como vai acontecer esse tratamento desse dado. O que a gente via, né, até então, até por causa da transformação digital, é que parecia que os dados eram das empresas. Sim. E, na verdade, a gente está falando de seres humanos, né? Então, o dado, na verdade, é do indivíduo, então cabe a ele decidir se esse dado é ou não, né, importante para aquela relação. A gente, culturalmente, não tem essa cultura de privacidade, de entender onde os nossos dados estão. Por exemplo, muitas vezes a gente vende os nossos dados nas farmácias para ter um desconto de 20 centavos. Ah, vamos fazer um cadastro e eu te dou um desconto. Os seus dados valem 20 centavos? Esse é o meu questionamento, porque para a empresa vale muito. Tem até um jargão que se fala que os dados pessoais é um novo petróleo. Em época de eleições, a Lei Geral de Proteção de Dados ganha ainda mais importância. Com a coleta de dados, é possível entender hábitos, interesses e opiniões do eleitorado e fazer com que as propostas dos candidatos sejam direcionadas para o público que ele deseja atingir. Mas existem limites quanto à utilização dessas informações. Antigamente, os partidos políticos eles coletavam informações sobre os eleitores e simplesmente nunca mais apagavam aquela informação. Você, uma vez que recebia uma campanha de um político, o partido continuava te mandando todos os, né, a cada 4 anos ali, ou a cada 2 anos, enfim, algum tipo de publicidade acerca dos novos políticos que tinham se candidatado por meio daquele partido. E agora não pode mais. É uma restrição da própria legislação. Então, não pode mais manter por tanto tempo essa informação. Não é para sempre, né? Teoricamente, não pode receber WhatsApp, porque assim, como é que eles receberam os nossos dados? Fui eu que permiti? Porque hoje a gente tem esse poder de permitir ou não que falem com a gente. A gente pode pedir para não ser incomodado, perguntar como esse dado chegou até esse político ou esse grupo, né? Porque normalmente não é o político em si que encaminha, mas, né, a comitiva dele, pedir para que esses dados sejam apagados. Então, assim, tem alguns métodos que a gente pode ser. E um método que é muito baseado na LGPD é pedir para falar com o encarregado de dados pessoais. O encarregado de dados pessoais nada mais é que o responsável por privacidade e proteção de dados dentro de qualquer empresa ou instituição. E o fim da votação está chegando perto do seu final. E o TRE de Santa Catarina, apresenta a novidade, o QR Touch. O aplicativo tem como objetivo dar mais transparência ao processo de apuração nas urnas nesta eleição. Nas eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina oferece uma novidade para quem quiser comparar e atestar que é possível confiar nos resultados obtidos pelo procedimento de totalização dos votos realizado pela Justiça Eleitoral. O diretor-geral do TRE, Gonçalo Ribeiro, explica que, perto do dia das eleições, o eleitor poderá baixar no celular o aplicativo QR Touch. Qualquer pessoa ou entidade pode fazer a leitura do QR Code, que é constante de cada um dos boletins de urna. Essas informações vão ao mesmo repositório e, a partir de lá, você tem as informações antes da própria Justiça Eleitoral fazer o envio, seja para o cartório, para o TRE ou para o TSE.
O QR Touch é inédito no país. Foi desenvolvido pelo próprio TRE de Santa Catarina e está disponível para celulares com sistema Android. Os eleitores que têm celulares com sistema iOS deverão fotografar o QR Code da ferramenta e também poderão usar. A novidade já foi testada e aprovada nas eleições suplementares de Porto Belo em junho. Agora, a Justiça Eleitoral formalizou uma parceria com o Ministério Público Estadual, que vai atuar como fiscalizador. Nós firmamos um memorando de entendimento com o Ministério Público com o intuito de ter o apoio de um ente do poder público, que é o fiscal da lei, e que ele pode fazer essa checagem, porque não teria sentido a própria Justiça Eleitoral fazer checagem do que ela já faz. Isso corrobora que o que nós fazemos está correto. O Ministério Público do Estado, em parceria com o Ministério Público Federal, vai te ajudar de forma independente para planejar e organizar a leitura nos locais de votação dos boletins de urna, que são os extratos em papel emitidos pela urna eletrônica no final da votação, e que contém os votos depositados para candidato em cada uma das sessões eleitorais, além dos votos em brancos e nulos. O repositório dos votos vai estar sob a guarda do Ministério Público, que também vai apoiar as leituras que serão realizadas pelos usuários do aplicativo QR Touch. O papel pela Justiça Eleitoral passa a ser complementar, porque os boletins de qualquer sessão serão lidos por quem quiser. O uso do QR Touch foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A grande intenção é oportunizar a quem quiser de fazer a leitura do boletim de urna assim que ele é emitido na sessão eleitoral, a partir das 17 horas do dia da eleição, e tê-lo no seu celular. Tantos quantos ele ler, né? Essas informações, depois ele pode comparar com aquela que a Justiça Eleitoral divulgou e ver que são as mesmas informações. Diferente de eleições anteriores, desta vez não existe nenhuma regra de como o comércio deve se comportar no dia da votação. O chefe do cartório traz mais informações. Não há nenhuma regra especial sobre o comércio em geral. O que existia antigamente, mas faz bastante tempo que não há, é a Lei Seca, que é um decreto do governador que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no dia do pleito. Esse decreto não existe já faz vários anos e não há nem previsão de que seja reeditada para essa eleição. Então, em princípio, não há nenhuma restrição para esse tipo de comércio. O que é vedado mesmo no dia é a propaganda eleitoral. Em comércios é vedada durante toda a campanha e com muito mais razão no dia da eleição, né? OAB de Santa Catarina está promovendo a campanha Seu Voto Transforma, para conscientizar a população e promover uma eleição democrática. A campanha iniciou no dia 1º de setembro e ressalta a importância do voto consciente. As eleições ocorrem no dia 2 de outubro, Dia Internacional da Não Violência. E a OAB de Santa Catarina lançou uma campanha para conscientizar sobre a importância do voto pacífico, responsável e consciente. O objetivo também é fortalecer e promover o processo democrático. A campanha Seu Voto Transforma iniciou no dia 1º de setembro e busca reafirmar o compromisso da entidade em enfrentar a desinformação relacionada ao processo eleitoral. A OAB ela tem um papel constitucional, né, um dever de proteção ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, para além de defesa das prerrogativas dos advogados, a OAB ela desempenha esse papel social, que é realmente resguardar o Estado Democrático de Direito e levar isso ao cidadão, né? Então, visando justamente essa defesa e essa conscientização da importância, é que a campanha foi lançada para conscientizar não só os advogados, mas também a população como um todo. As 54 subseções da OAB em Santa Catarina aderiram à campanha, utilizando as redes sociais. Uma série de vídeos foi gravada para explicar como o voto impacta a sociedade. Acho que é relevante a gente lembrar que sim, o nosso voto transforma
Então, isso tem que ser pensado com muita responsabilidade por todos nós, porque o futuro ele depende desse momento de reflexão, dessa escolha do candidato que vai nos representar, que vai tirar do papel projetos importantes para o desenvolvimento da nossa comunidade aqui e do país como um todo. Nestas eleições, a FACISC está realizando mais uma edição do programa Voz Única. Nesta semana, o encontro ocorreu na Associação Empresarial de Tubarão. No encontro, representantes das associações empresariais da região se reuniram com candidatos do Sul. No encontro, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, entregou a cartilha com demandas empresariais da região Sul aos candidatos às eleições 2022. Todas as propostas fazem parte do programa Voz Única, que deve ocorrer em todas as regiões de Santa Catarina. Nesta reunião, apenas os candidatos que fazem parte dos municípios da região Sul puderam participar. Esta região contempla toda a Amurel, mais o município de Garopaba. Por incrível que pareça, mais de 70% das demandas são na área de infraestrutura. Porque o nosso estado ele é um estado muito pujante, muito dinâmico, ele cresce muito acelerado. E, infelizmente, meu amigo, os serviços públicos, principalmente de infraestrutura, não acompanham. A iniciativa privada ela é muito mais competente, até porque, em função disso, a gente tem sugerido muitas e muitas privatizações. Não tem condições de cuidar, não tem capacidade para executar, terceiriza, repassa para quem pode fazê-lo e faz com mais competência e menor custo. Porque hoje o problema maior do nosso país mesmo, como todo, não só Santa Catarina, é o alto custo da máquina pública. E é uma das coisas que a gente mais luta aí. Então é esse o trabalho que nós estamos fazendo com a FACISC, né, de conscientização dos nossos representantes, que são poucos aqui da nossa regional. Então, pelo que eu falei, nós temos hoje 311 mil eleitores. Tá? Tranquilamente nós poderemos ter aí 3, 4 deputados estaduais, uns 2 federal, e não temos isso. Né? Nós temos que ter voz, né? Nos representando e trazendo esses pleitos para a realidade. Mais de 20 candidatos participaram do encontro, entre eles pretendentes aos cargos de deputados estadual e federal. Apenas um candidato ao governo do estado participou e nenhum proponente ao Senado compareceu. Todos que estiveram na reunião se comprometeram com as demandas de 9 dos 19 municípios da região Sul. Entre as solicitações, 5 foram colocadas como prioridade: a implantação de um terminal de cargas no aeroporto de Jaguaruna e melhorias na infraestrutura de voos comerciais, destatização do porto de Imbituba, ligação da ferrovia Tereza Cristina na malha nacional via Serra Catarinense, aumento dos efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil na região e aquisição de viaturas, fomento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar, com atenção especial ao desassoreamento do Rio Tubarão e recuperação do Complexo Lagunar. Nós temos aqui que é a questão do aeroporto, né, que está sendo preparado para ir para a iniciativa privada, o porto da mesma forma, né, a questão da segurança pública, que é importantíssimo, né, que acho que é um pleito em nível estadual também, mas para nós aqui o principal nesse momento, né, porque fomos atingidos por uma cheia aqui nos últimos 2 meses, é o desassoreamento do Rio Tubarão, que já vem sendo discutido, já foi feito o projeto, mas infelizmente ele não saiu do papel. Como é um projeto caro, que necessita de bastante recurso, né, ele precisa acontecer para a gente evitar cheias no futuro. A gente vem ao longo do tempo, né, participando do Voz Única, não é o primeiro, já é o 4º que a gente participa lá através da SIG, né? E uma das demandas que a gente sempre solicita é a infraestrutura, principalmente da nossa SC 434, que é uma rodovia de saída e de acesso de muita gente, né? Tanto turista quanto munícipes lá, né? Então é uma demanda que a gente já vem há muito tempo cobrando isso, que tem tudo a ver com o turismo, né? Quem chega na cidade, a cidade tem que estar bem apresentada, tem que estar de portas abertas e com um tapete bonito, né? Então a gente sempre
pediu essa demanda do SC434, a parte do turismo está totalmente envolvida com isso, e a parte de policiamento também, que teve uma defasagem muito grande nos últimos tempos, a gente também incluiu no Voz Única. Tá, falamos em ferrovia, que é extremamente importante, né? Falamos em porto, né? Que é o desenvolvimento do porto aqui, né? Falamos da região do Complexo Lagunar. Esse de extrema importância, por quê? Que é o desassoreamento do Rio Tubarão, tá? A recuperação da lagoa. Então nós temos várias demandas, por exemplo, aqui na região sul, algumas obras pontuais, por exemplo, a questão das enchentes, da poluição do rio, o aeroporto de Jaguaruna, que está extremamente subutilizado, o porto de Imbituba, que está subutilizado, que poderia ser muito mais dinamizado se fosse privatizado, por exemplo, com investimentos em infraestrutura e tal, a ferrovia Tereza Cristina, ou se ela ligasse com a malha ferroviária nacional, que desse ligação, por exemplo, ao oeste catarinense pelo Planalto, o que chega de mercadoria importada de Imbituba poderia ser transportado lá para o setor do agronegócio, o que se exporta de agronegócio poderia vir para o porto de Imbituba e, bom, enfim, cada nossa região tem suas particularidades. Agora, o foco maior realmente tem sido infraestrutura. E isso é uma pena porque isso atravanca o desenvolvimento e encarece sobremaneira a produção. O objetivo do projeto é continuar acompanhando essas demandas que foram prometidas pelos candidatos. E o mais importante que eu vejo nisso é a sequência que a gente quer dar, porque nada adianta a gente vir aqui, colocar pleitos, eles virem, nós bater palmas e isso não ser cobrado no futuro. Então a gente vai fazer um acompanhamento a partir do dia 1º de janeiro de 2023, porque já está mais do que na hora desses pleitos saírem do papel, porque eles vão e voltam. E agora a gente quer fazer de uma forma diferente, né, para que eles realmente aconteçam, para que na próxima eleição, daqui a 4 anos, a gente esteja discutindo aqui outros pontos, outros pleitos, né, necessários para o nosso crescimento. Pós-eleição, né, os candidatos que forem eleitos, a FACISC, nós da regional, não só a FACISC, mas as associações também, vamos acompanhar e cobrar deles, né, exatamente esse compromisso que eles acabaram de assumir conosco aqui. Outras cidades já receberam esses encontros em regiões diferentes do estado. E por determinação do TSE, o eleitor foi proibido de ir até a urna com o celular. O objetivo da medida foi trazer mais segurança para o sigilo do voto. O chefe do cartório da Zona 73 explica a respeito do assunto. Na realidade, essa previsão da proibição do celular existe desde 2009, na Lei 12.034, que foi a mini-reforma eleitoral daquele ano. Só que até então, era mais como orientação, os mesários orientavam a deixar o celular. A novidade que há nessa eleição é que houve a determinação do TSE para que não seja habilitado o voto do eleitor com o celular. O procedimento, o mesário, o presidente da mesa, vai questionar se a pessoa tem o celular. Se ela disser que tem, vai haver, do lado do terminal do presidente ali, uma mesa para que ela deposite o seu celular ali. Se ela se recusar, o mesário não pode habilitar o voto. Então, a gente até encarece aos eleitores para que não criem tumulto, deixe o seu celular, vote de forma tranquila. Porque os mesários, o presidente de mesa, poderá, inclusive, solicitar a força policial para retirar o eleitor que paralise a votação, que queira votar de qualquer forma. Ele vai apresentar o e-título, se ele tiver no celular, e ele vai deixar na mesinha. Essa é a orientação. Caso o eleitor diga que não tenha título, não vai ser feita revista. Isso hoje o eleitoral não pode fazer, nem os mesários. Se ele disser que não tem o título e o mesário habilitar, ele vai e vota. Porém, se for percebido que ele está com o celular, que ele tirou a foto, a orientação é para tudo ser relatado em ata. As atas são encaminhadas para o Ministério Público para analisar eventual crime ou infração eleitoral. Então, para evitar esse tipo de problema, deixe seu celular por 1 minutinho ali enquanto exerce o seu direito ao voto. E para quem não conseguiu votar hoje, teria que justificar o motivo da ausência, né? E a recomendação foi que isso deveria ser feito online. O chefe do cartório da Zona 73 também falou a respeito desse assunto. Ela pode justificar
Se caso esteja em seu domicílio, ela vota normalmente. Mas o voto em trânsito, que até agora algumas pessoas têm dúvida, em que o eleitor que vota em um local se habilita para votar em outro, teve um prazo que se encerrou em 18 de agosto. Então, agora, em cima da hora, não é possível você indicar um local diferente do seu domicílio para votar. Então, se não estiver no seu domicílio, tem que justificar. E a justificativa é só para municípios diferentes. Se a pessoa vota no Campo Duna, mas passou a morar lá na Gamboa, ela não vai poder justificar porque está dentro do mesmo município. Ela teria que ir lá no Colégio da Saad, no Campo Duna, para votar, só se for municípios diferentes. Ela pode justificar nesse prazo de 60 dias, anexar um comprovante, dizer que não estava no seu domicílio, dificuldade de transporte, que o juiz analisará. Ela pode justificar mesmo assim, mas aí já depende da análise do juiz, já que ela estava no mesmo domicílio, né? Ele pode acolher essa justificativa em razão das dificuldades. E, como foi falado, ele tem 60 dias para fazer esse requerimento após as eleições. Pela primeira vez, o aplicativo Pardal ultrapassou a média de 1.000 denúncias por dia. Desde que começou a funcionar, no dia 16 de agosto, o Pardal já recebeu quase 25 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular. Além das denúncias de propaganda eleitoral irregular, o aplicativo também permite denunciar compra de votos, abuso de poder, tanto econômico quanto político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. O Pardal é um aplicativo que o eleitor pode instalar no celular para fazer denúncias sobre propagandas irregulares. São aquelas propagandas físicas, visíveis, que podem ser removidas pela equipe que o juiz determinar para a remoção. Outdoor, propaganda em bem público, ou mesmo em bem particular que exceda meio metro quadrado. Ele visa principalmente a esse tipo de denúncia. São Paulo é o estado com mais registro de denúncias, seguido de Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O aplicativo é gratuito e está disponível tanto na Apple Store como na Play Store. Também é possível fazer denúncias por meio de um formulário web, na página do Tribunal Superior Eleitoral. As denúncias são feitas em caráter sigiloso. Então, o que se exige é que o eleitor se identifique pelo meio do CPF e nome completo. Essa identificação é só interna, o candidato noticiado não vai ter acesso a quem denunciou, mas nós no cartório precisamos comprovar a identidade, em caso de má-fé em denúncia, esse tipo de situação. Então, basta se identificar com CPF, nome completo, e pelo aplicativo fazer a denúncia, instruindo com fotos, com indicação de onde está localizada. Quanto mais fotos tiver, melhor. Você pode acrescentar umas 3 fotos. E nossa equipe está desde cedo nas ruas acompanhando o processo eleitoral. A repórter Clarice Sé traz informações sobre a eleição em Santa Catarina e região. Ela acompanhou as primeiras horas de votação em Imbituba e traz informações da cidade portuária. Aqui em Santa Catarina, quase 5,5 milhões de eleitores irão às urnas nos 295 municípios do estado, de acordo com o TRE, um aumento de 5% em comparação às eleições de 2020. A Polícia Militar divulgou um boletim relatando as ocorrências registradas até agora. Foram 37 casos, sendo 15 ocorrências de boca de urna, 1 ocorrência de compra de voto e 2 ocorrências de impedimento do exercício do voto. O TRE de Santa Catarina também informou que até às 14h30 foram registradas 308 ocorrências com as urnas. Nesse balanço, 150 urnas precisaram ser substituídas, o que não afetou o pleito. Filas foram registradas em várias cidades. A nossa equipe esteve em Imbituba, no maior colégio eleitoral do município, registrando a movimentação. Mais de 5 mil eleitores vão passar nas 18 sessões do colégio Henrique Lage. Conversamos com uma técnica de urna que deu mais detalhes sobre a votação. Bom, está um pouco mais organizada que as eleições passadas, tem os números nas paredes, tudo certinho, a gente está instruindo as pessoas nos locais certos. A acessibilidade também para as pessoas que têm deficiência, tudo certinho, está bem organizado. A gente está tentando dar uma ajeitada porque agora está um horário de pico, né? Tem muita gente, então está um pouquinho ainda se alinhando, mas tem vários fiscais ao redor das escolas e a gente está ajudando. Tem algum horário que é mais recomendado para o eleitor vir votar?
Eu acho que é durante todo o percurso, eu acho melhor no fim de tarde, talvez. O conselho é entrar no aplicativo e-Título e ver certinho a sessão que vota e a escola, porque teve muitos eleitores que estavam na escola errada ou estavam na sessão errada, e dar uma olhadinha também nos editais, porque está tendo muita furdúncia porque estão questionando os preferenciais. Mas são todos os preferenciais primeiro a preferencial e depois os eleitores. Já no Colégio Eleitoral Engenheiro Anis Gualberto, também em Imbituba, nossa equipe registrou um problema de organização na sessão 156. Os eleitores disseram estar esperando há mais de 3 horas para conseguir votar. Para 9 horas. Ela está lá, ó, até aqui, ó. Agora que ela está aqui, ó. Ali esse pessoal aqui, ó. O que é que eles estão fazendo? Eles deviam botar 2 daqui e um de lá. Aí boto tudo um lá e um cá, um lá cá. O pessoal mais de idade tem mais dificuldade para fazer. E o pessoal que fizeram a batimetria e jogaram tudo nessa sessão aqui. Então o que é que eles deviam fazer? Abrir mais uma sala e botar 2 cabines, porque ali é uma cabine só para todo mundo. Tá aí, ó. O pessoal vão sair daqui 2 horas da tarde sem almoço. Isso é falta de planejamento deles aqui. É ou não é? O senhor chegou aqui às 9 horas. Eu cheguei 9 horas da manhã. 8 horas da manhã. E eu tive que sair daqui da fila e pegar a prioridade. E ainda estou aqui esperando a minha mulher. Já fui em casa, já fiz café, já tomei café, estou esperando ela estar aqui, ó. Isso é falta de planejamento. 2 horas e meia de fila aqui, então. Vai para 3 horas. 3 horas e meia. 3 horas e meia. Isso é uma falta de planejamento deles mesmos, entendeu? Eu sou de um que vou pedir para trocar a sessão, eu e a minha esposa. Isso aí, o pessoal que estão aí, ó. Aquela sala lá tá vazia desde de manhã. Agora, aqui dentro do colégio, tem sala que tem 10 pessoas. Por que eles não se organizaram e dividiram esse pessoal? Né? Falta de planejamento. Falta de planejamento. Porque tem sala ali que tem 10 pessoas. Por que eles não jogaram esse pessoal? O pessoal que fizeram a betometria, jogaram tudo na sala, na 156. Por que isso? Tá errado, né? Aquela sala da ponta ela tá vazia. Aquela sala da ponta ela tá vazia. Desde de manhã. Não entrou um lá dentro. E olha aqui a fila que tá isso aqui. Tá bagunça? Falta de planejamento. Tá bagunça. A expectativa que eu tenho é que, independente de quem a gente votar, o Brasil tá muito longe de ser um país ideal para todos, eu acho. Mas a gente tem que escolher o menos pior, essa é a posição que a gente está, né? E é isso. E tu é o último aqui da sessão 156, né? Que o pessoal tá reclamando que tá aí há 3, 4 horas esperando na fila. Qual que é a tua perspectiva hoje, aí, Gi? Perspectiva de almoçar com a comida gelada em casa hoje, eu acho. Vai ser bem complicado e até eu chegar lá ainda tem um longo caminho do outro lado do colégio, né? Mas é isso aí, temos que fazer o nosso papel de cidadãos, né? Eu cheguei aqui às 9h30 da manhã, tá? Aí se formaram 2 filas, até inclusive me convidaram para participar da outra fila ali, porque já tenho 63 anos. Eu resolvi continuar no mesmo lugar porque, né, já estava na fila mesmo, mas está muito demorado. Tanto os idosos que passaram para lá, como os que ficaram aqui. Eu acho que nós vamos ficar aí umas 3 horas e meia, 4 aí. Tá? E alguém deu alguma explicação sobre essa demora na fila? Eu não entendi porque eu já votei em outros anos aqui e fui rápido. Mas eu acho que essa urna aqui, essa sala é a que mais tem votantes. E tem salas aqui, ó, por exemplo, aquela última lá, 169, tu não vê ninguém na fila. Aí o porquê disso eu também não entendo, entendeu? Por que umas tem 2, 3 pessoas na fila e outras tem 50, 100 E a perspectiva do senhor é votar mais ou menos aqui 1 hora? Não, acho que agora mais uns 40 minutos, 30, eu acho que chega, né? Acho que chega. O técnico de urna presente disse que pela manhã estavam dando preferência à fila prioritária, o que acabou atrasando o andamento da fila normal, mas que já haviam dividido de outra forma o fluxo das filas. Vale lembrar que os eleitores podem comparecer às urnas até às 17 horas, quando se encerra a votação. E essa edição especial fica por aqui. E daqui a pouco nós voltamos comigo no estúdio, mais o jornalista Tiago Pereira e toda a nossa equipe trazendo as principais informações da apuração em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Brasil. E já, não saia daí, viu?
Lembrando que nós estamos ao vivo em nosso site, que está repleto de informações. Acesse pixtv.com.br e acompanhe. Agora são exatamente 17 horas e 15 minutos. Daqui um pouco nós retornamos com mais informações. Então, espero que eles façam a diferença, né? Que a gente já está cansado de ser enganado, de ser, né, uma experiência somente para eles, né? Que eles pensam melhor, né, no povo, de verdade. Que dê um retorno, né? Legal para o povo. E espero que siga mudando como já vem sendo, assim, né? Que melhore, né? Pelo que eu vejo números, assim, acredito que vai melhorar, sim.